Lealdade é algo que está em extinção. Quando nós olhamos a história de José, filho de Jacó, nós vemos nele um homem leal. Um homem que foi leal a Deus e a todos ao seu redor, até mesmo as pessoas injustas, independente das circunstâncias. José, na Bíblia, é um tipo de Jesus. Ele também foi vendido pelos seus irmãos, como Jesus também foi vendido pelos seus irmãos, injustamente. E a Bíblia diz lá no capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo 4, diz assim: José achou graça aos olhos do seu senhor Potifar. José foi vendido como escravo e este homem, que era capitão da guarda egípcia, ele comprou José como escravo para trabalhar como um doméstico na sua casa. Então José achou graça aos olhos deste seu senhor e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quer dizer, Potifar começou a desfrutar de uma prosperidade anormal, sobrenatural, desde que colocou José na responsabilidade da sua casa. E o versículo 6 diz: E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Olha a confiança que José inspirava no seu senhor egípcio, um estrangeiro. José estava ali por injustiça e ele poderia estar de forma amarga, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, traído, quase morto. Seu pai pensava que ele estava morto. Seu pai ficou por 22 anos achando que José havia morrido. Só veio descobrir 22 anos depois do ardil dos seus irmãos que tudo tinha sido uma armação. Então, José tinha tido um sonho antes disso, quando ainda estava na casa do seu pai. Um sonho de que ele seria grande, de que sua família, seus irmãos o serviriam. E aqui, ao contrário, ele estava longe da família, longe do pai, longe dos irmãos. E ao invés de ser servido, é ele que estava servindo. Ou seja, tudo ao contrário do que Deus havia falado para ele que aconteceria. Então ele poderia ter chegado neste momento, e ainda um pouco mais tarde, quando tudo piorou, quando ele foi alvo de mais uma injustiça, pois a mulher de Potifar queria porque queria deitar-se com ele e armou uma mentira que ele tentou agarrá-la e ele foi parar na prisão. Quer dizer, mesmo na prisão, independente da circunstância que ele estava, José permaneceu leal. Leal a Deus, leal aos seus companheiros, ao seu patrão, à mulher que armou para ele, ao carcereiro, aos prisioneiros, companheiros de cela dele, a ele mesmo, pois ele não se corrompeu, ele não se voltou contra si, contra os seus princípios, não fez como muita gente que cansa de fazer o bem, que chega um momento na vida que parece que ela faz o bem por recompensa. E quando ela não recebe recompensa, ela fala, sabe de uma coisa? Vou fazer o bem mais coisa nenhuma. Eu vejo que quem faz o mal é que se dá bem. Eu vou fazer o mal agora. Não. José não se cansou de fazer o bem porque ele não fazia o bem por recompensa. Ele fazia o bem porque ele era do bem. Ele fazia o bem por causa da natureza que estava nele. Então ele não cansou de fazer o bem e permaneceu leal a tudo e todos, a si mesmo e, sobretudo, a Deus. Então ele foi um homem leal, tão leal que o seu patrão, Potifar, não precisava se preocupar com nada.
nem com dinheiro, nem com as contas. O que era raro naquela situação. O Senhor não costumava deixar tudo da sua vida nas mãos de um escravo. Não era comum isso, muito menos um estrangeiro egípcio. O seu patrão era egípcio e José era hebreu. Então, como é que José alcançou esta confiança, esse nível de confiança do seu patrão? Ele era leal. Era um homem leal. E essa lealdade transpirava dele, dos seus olhos, da sua forma de agir, de falar, de se dar, de forma que não importava onde ele ia, as pessoas confiavam nele. Começou com Potifar, depois o carcereiro colocou a ele como chefe da prisão, responsável por todos os presos. Quer dizer, olha a confiança. Colocaram um estrangeiro responsável da prisão que era a prisão do rei. Um estrangeiro responsável da prisão de Faraó. Olha o nível de confiança, novamente, que José ganhou do carcereiro-chefe. E mais tarde, como todos sabemos, Faraó também tomou todo o Egito e colocou nas mãos de José. E disse: eu só sou maior que você no trono. No resto, está tudo nas tuas mãos. Veja o poder da lealdade. O que é ser leal? Obviamente, uma pessoa leal, uma pessoa só pode ser leal quando a sua natureza é divina, a sua natureza tem dentro de si este caráter divino. Pois a lealdade é um caráter divino, assim como a traição é um caráter diabólico. Então tem muita gente se fazendo de anjo por aí, com carinha de anjo, com fala de anjo, com comportamento de anjo, aparentemente, na fachada, mas é um demônio por dentro, porque é fingido, é falso, é mentiroso, é enganador. Não tem a índole correta de lealdade, de pureza. Então, Deus era com José, mas por que Deus era com José? Por que Deus, digamos, favoreceu José? Ele foi sortudo? Ele foi sortudo? O que aconteceu com José não foi sorte. O que aconteceu com José é que a sua natureza era uma natureza divina, ele agradava a Deus. Ele pagava, sofria o dano, pagava o preço para não corromper os seus princípios. Então José foi com Deus e por isso Deus era com ele. Então Deus pegava as coisas ruins que aconteciam com ele, porque quando você é leal, quando você é honesto, quando você é do bem, você vai pagar o preço. Você vai pagar o preço, porque você está inserido em um mundo desleal, um mundo injusto, um mundo que é do mal. Então, quem é do bem, tentando viver corretamente em um mundo que é do mal, vai sofrer o dano em algum momento. Nós vamos sofrer o dano. Mas, quando José sofria o dano, o que acontecia com ele? Deus pegava aquele dano, Deus pegava aquela injustiça e transformava numa coisa magnífica lá na frente. José era igual, sabe aquele boneco João Bobo, que você dá um tapa, ele curva e depois volta, porque a base dele é mais pesada que a parte superior. Então você dá um tapa na cara dele, ele curva, vai até o chão e aí ele volta e fica em pé de novo. Assim era José. Assim são as pessoas que são leais a Deus. É claro que não acontece automático como no caso do João Bobo, né? Gostaríamos que fosse, que logo após a injustiça viesse logo a justiça. Às vezes não acontece rápido, como não aconteceu no caso de José e em tantos outros na história sagrada. Mas Deus é um Deus que não esquece. Saiba disso. Deus não sofre de amnésia, Deus não tem perda de memória, Deus é fiel à sua palavra, ele é leal também.
ele é leal. Ele é a própria lealdade. Então, quando você é fiel a ele, ele não esquece. Ele não vai se esquecer de você. Você que não pode esquecer-se dos princípios de Deus, você que não pode desistir da sua lealdade e cansar de fazer o bem. Permaneça firme. Por mais que você tenha sofrido injustiça, por mais que você tenha sido jogado de escanteio por aqueles que são do mal, e você esteja aí pagando o preço por ter sido uma pessoa correta, não se preocupe. Mantenha-se com Deus, com esse Deus de José, porque se Deus for com você e você com ele, então tudo isso que está acontecendo vai servir para ele te impulsionar lá para cima. Seja essa pessoa leal dentro da sua casa para com os seus familiares, no seu trabalho, com colegas, patrão, com todos do seu trabalho, clientes, fornecedores. Seja leal principalmente a Deus. E não se esqueça de ser leal a você também quando os seus princípios são de Deus e são corretos. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!